E ao meu lado está o fisioterapeuta Marcelo Anselmo. Muito obrigado mais uma vez por nos receber aqui na comunicação aqui da Boa Vontade TV. Prazer sempre estar aqui na casa. Agradeço a oportunidade da gente partilhar um pouco de conhecimento falando sobre idosos. Tá certo. Marcelo, para começar o nosso bate-papo, no seu ponto de vista, a terceira idade tem se preocupado cada vez mais com a alimentação, com práticas de atividades físicas, por exemplo? Sim, totalmente. Na verdade, o envelhecimento hoje, a gente vem dizendo que ele não é apenas viver mais, mas viver com mais qualidade. De fato, viver melhor, né? Então, a gente precisa alcançar idades mais longevas, 70, 80, 90, quiçá, centenário, mas não apenas na questão quantitativa, mas sim ter qualidade. E para que nós tenhamos essa qualidade, nós precisamos desses dois fatores os quais você citou, né? Que são fatores muito preponderantes, fatores básicos, que o sono e a atividade física, né? Nós temos um estudo, por exemplo, que diz que dos hobbies que o idoso mais gosta de fazer é atividade física. Quer dizer, de jardinagem, meditação, ir ao shopping, mas não, a atividade física ficou em primeiro lugar. Quais são os impactos desse fenômeno? Eu acredito que essa informação ela traz alguns impactos bem interessantes para nós discutirmos. Por que a gente alcançou esse índice 7 anos antes? Eu costumo dizer que hoje a gente vive nessa era da longevidade. E essa era ela é constituída por dois aspectos muito importantes. O primeiro deles é a queda da natalidade. Então, hoje, realmente, nós temos menos crianças no país. E, paradoxalmente, o outro lado da ponte, vamos dizer assim, os idosos, a gente tem um desenvolvimento da longevidade. Ou seja, as pessoas elas conseguem viver mais, justificado justamente por questões, vamos dizer, de avanços de terapias. Terapias não apenas medicamentosas, mas as terapias na sua completude, né? Os avanços dos tratamentos, né? Então hoje a pessoa pode envelhecer com uma determinada doença. Ela pode ser hipertensa, ela pode ser diabética, ela pode ser obesa, mas ela consegue ter esta doença e viver de forma satisfatória, viver bem. Por exemplo, a gente tem um dado que diz que a França ela demorou 130 anos para aumentar a população dela idosa. Aumentar 10%, de 10% para 20%. No Brasil, a gente conseguiu isso em menos de 20 anos. Então, ou seja, né, existe hoje no Brasil o que eu digo que é o fenômeno do agrisalhamento populacional. Ou seja, as pessoas, né, já chegam aos 50 anos, já começam a ter esse olhar para viver mais, e isso pouco a pouco vai se acentuando conforme se chega às casas, né, 60, 70 e aí em diante. Isso é tão importante porque, por exemplo, muito se fala da terceira idade e agora também tem essa preocupação de citar a quarta idade. O que seria a quarta idade? A quarta idade, na verdade, a gente brinca que são os idosos que têm a partir de 80 anos. De 80 anos para mais, né? Eu digo que são os mais 80. Né? Não é ainda uma classificação, vamos dizer, oficial, mas nós já, vamos dizer, defendemos essa nomenclatura para finalidade científica, para finalidade de estudo. Ou seja, então são idosos que avançam a idade de 80 anos. Então nós chamamos também, costumamos brincar, que são os super idosos. Né? Então idosos que conseguem viver mais. Por exemplo, a gente tem outro dado também, na capital de São Paulo, por exemplo, a gente tem um índice que nos mostra que em 2030 nós vamos ter mais idosos do que crianças. Nós vamos ter uma média de 12 idosos para 10 jovens, não apenas crianças e adolescentes, para 10 jovens. Ou seja, então esse envelhecimento populacional, ele circula por nós, passamos os 60 anos, mas vai a mais, ou seja, as pessoas hoje estão conseguindo, com essas práticas saudáveis que nós falamos, romper as barreiras, viver até 80 e quiçá até 90, mas não apenas viver com mais quantidade etária, mas sim com mais qualidade. Essa que é a questão principal. Marcelo, segundo a Organização Mundial da Saúde, fala que ter qualidade de vida, ter saúde de fato, é ausência de doença. Isso, de fato, também reflete qualidade de vida? Essa é uma questão interessante, né? A gente tem vamos dizer, uma sentença da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, que ela estabelece que a saúde é a ausência de doenças. Até aí, ou seja, de certa forma, está correto, né? Ou seja, se você que está em casa nos assistindo consegue viver sem doenças,
um passo já está dado, muito bem, ou seja, isso já é bom. Mas vamos dizer, a vida é muito mais do que isso, não é verdade? Então a gente pode viver com mais plenitude, nós podemos viver em um nível de estilo de vida melhor. E aí nós ultrapassamos essa barreira da doença, né? Eu costumo dizer que a gente sai dessa barreira da doença e a gente entra numa expressão que a gente chama salutogênese. O que quer dizer salutogênese? Saluto, saúde. Gênese, a geração, a formação. Então, ou seja, gerar saúde. Então não apenas, ou seja, se livrar das doenças ou controlá-las, mas a gente ter práticas que vão trazer para dentro de nós mesmos gotas de saúde, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ou seja, dormir bem, uma prática de quietude, seja uma prática de respiração, de educação respiratória, de meditação, comer, fazer 5 a 6 refeições por dia, e não apenas a quantidade da refeição, mas também a qualidade delas. Dormimos, vamos dizer, aí numa média de 7 a 8 horas. Então, ou seja, né, pilares de saúde que, se bem equilibrados, nós vamos denotar um estilo de vida mais sadio. Marcelo, você citou a questão do sono. Vou até trazer uma curiosidade. Por exemplo, que a criança deve dormir em torno de 9 a 11 horas. O adolescente, por exemplo, 10 horas. Você citou que mais ou menos o idoso, a quarta idade, tem que ter em torno de 7 horas. De fato é isso mesmo? Essa questão do sono realmente nas regiões metropolitanas ela nos preocupa muito. Eu costumo trazer isso bastante para os meus pacientes, para os meus alunos. Hoje nós temos dados fantasmagóricos sobre o sono do brasileiro. A insônia no Brasil ela alcança mais de 70 milhões de pessoas. Vamos dizer aí, ou seja, né, para você que está nos assistindo, de 3 brasileiros, 1 tem insônia, 1 tem déficit de sono, né? E isso, na verdade, traz diversos impactos maléficos nesse estilo de vida. A gente tem menos concentração, a gente tem mais dificuldade para criar coisas, ou seja, nós temos menos criatividade, nós temos menos eficácia para realizar operações matemáticas, nós temos menos tolerância a situações adversas do cotidiano, ou seja, estamos mais próximos de crises de estresse. Então, ou seja, né, isso vai se alastrando, vai poluindo diversas outras facetas de vida. Agora, indo para essa questão específica que você falou das crianças e dos idosos, por exemplo, as crianças de 7 anos, até 7 anos, que dormem menos de 10 horas por dia, existem estudos que mostram que elas têm uma propensão de 30% a mais de desenvolver obesidade infantil. Olha como é que isso é forte, né? Então, ou seja, o sono, né, a consolidação do sono para a criança e já indo até para o adolescente, ela é determinante para que nós possamos, depois, vamos dizer assim, não pagar essa dívida na adultez, entre aspas, né? Ou seja, a criança já vai aproveitar esse sono para as diversas funções cerebrais e corporais que ela precisa nessa idade, mas isso se impacta também na adultez. E o idoso, evidentemente, também não foge à regra, né? É claro que o idoso, por questões, sobretudo, de terapia medicamentosa, ele acaba tendo vamos dizer, uma menor facilidade para dormir, né? Ele tem uma incursão ao sono menor, até porque ele tem um sono, vamos dizer assim, mais superficial. Ele tem mais dificuldade em entrar nas fases profundas de sono. Mas isso não é negativo. Sim. Isso, na verdade, é um acontecimento orgânico, faz parte do envelhecimento humano. Isso é natural. Ou seja, o que a gente precisa é, na verdade, eu costumo dizer muito, frisar, técnicas de desaceleração do cotidiano. Então, antes de ir para a cama, deixa um pouco o celular de lado, né? Já vai fazendo uma prática de aromaterapia, uma prática de respiração, para que pouco a pouco você possa voltar mais para dentro de si próprio e ter facilidade para dormir. No mínimo que meia hora antes, 1 hora antes? Vamos dizer em torno disso, 1 hora, né? A pessoa já fazer uma preparação no ambiente, reduzir a luminosidade do seu quarto, né? Reduzir as conversas, reduzir, o que eu digo, os estímulos que o ambiente provê, para que ela pouco a pouco, vamos dizer assim, possa puxar o freio desse carro, né? Esse carro chamado corpo, e voltar mais para dentro de